Olá, está começando agora o programa Em Discussão, aqui pela TV Assembleia, a imagem da cidadania. E hoje no programa Em Discussão nós vamos tratar sobre o autismo. E para isso nós convidamos duas pessoas que lidam com esse assunto que tem muito a contribuir e a dizer para nós. Nós estamos aqui com a Alice Cristina Silva, que é psicóloga e é coordenadora de educação, que é CODE Autismo da FUNAD, seja bem-vinda. Também Elaine Araújo, que é presidente da AIMA, Associação Integrada de Mães de Autistas, seja bem-vinda aqui também ao programa Em Discussão. Eu queria começar esse bloco pedindo para vocês duas, falando um pouco do trabalho de vocês, né, à frente de cada setor que está trabalhando a parte do autista. Eu quero começar com a Elaine Araújo, que é a presidente da Associação Integrada de Mães de Autistas. Eu queria que você falasse um pouco sobre o trabalho que vocês fazem. Primeiramente, eu agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui, em todos os lugares, em todos os ambientes, que a gente puder levar a fala do autismo, seja por pais, por mães, por profissionais, aqui como a Alice, é muito válido para a sociedade em si saber do autismo. Eu me chamo Elaine Araújo, como você falou, eu tenho 3 filhos e o meu caçula, ele é autista, ele tem 12 anos. Então, foi através dele que eu e minha família começamos um movimento de tentar sociabilizar, e nessa tentativa, em busca de dias melhores, a gente se propôs a montar uma instituição, uma ONG. Então, nós estamos hoje na AIMA, que é a Associação Integrada Mães de Autistas, com quase 50 famílias. E o perfil da instituição é a vulnerabilidade social, porque além do autismo, que eu, como mãe de uma criança com autismo, eu sei o quanto é difícil, a AIMA tem essa visão, que as mães e os pais que ainda estão em situação vulnerável da sociedade, ainda trazem o autismo como uma bagagem, assim, uma coisa que pesa muito, é muito difícil, muito árduo, não só financeiramente, como emocionalmente, socialmente também. Então, mais uma vez, eu quero agradecer e dizer que é muita honra de verdade estarmos aqui, pessoal. Muito obrigada. Esteja à vontade. Alice, a FUNAD realmente é um setor de muitos atendimentos, diversas áreas com pessoas com alguma deficiência, e com certeza não poderia faltar esse trabalho com o autista. E eu queria que você falasse um pouco desse trabalho que é feito, desempenhado pela FUNAD aqui na Paraíba. Como ele me apresentou, me chamo Alice Cristina. Atualmente eu respondo pela Coordenadoria de Educação Integrada, que é o setor da FUNAD responsável por reabilitar as pessoas que têm autismo. A FUNAD é um CER4, né, um centro especializado em reabilitação, que atende pessoas nas 4 áreas da deficiência: física, auditiva, visual, intelectual e pessoas com transtorno do espectro autista. A FUNAD é um equipamento do governo do estado da Paraíba. Atualmente nós atendemos quase 4.000 pessoas nos serviços de triagem, diagnóstico, encaminhamento para o mercado de trabalho, emissão do passe livre, emissão da carteira de identificação do autista. E na CODEI, né, que, como eu falei, é o setor responsável pelo atendimento das pessoas com autismo, nós atendemos atualmente mais de 400 usuários, né, são mais de 400 famílias que hoje se encontram ligadas à CODEI. Como a Elaine falou, essa oportunidade aqui é brilhante para que a gente possa estar trazendo a temática do autismo para discussão, para compartilhamento de informação. A gente sabe que é uma temática que está muito em pauta hoje em dia, né? Tanto em relação ao diagnóstico, quanto em relação a como desenvolver, como poder auxiliar o desenvolvimento dessas pessoas que têm autismo, aprimorar, aperfeiçoar a autonomia dessas pessoas. E a FUNAD vem aí como uma fundação com mais de 30 anos de história, tendo consolidado sua atuação junto às pessoas com deficiência e com autismo. Alice, eu queria que você falasse um pouco sobre também a questão da patologia, como é que acontece, como é que se descobre. Eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre essa questão, essa parte mais psicológica, de entender mais ou menos a questão do autista. O autismo, né, ele comumente se chama de autismo, mas o nome mesmo é transtorno do espectro autista. O nome espectro está justamente por entendermos que existe uma gama de níveis, desde um nível mais leve até um nível mais moderado, chegando a um nível mais severo.
o autismo ele se enquadra enquanto um transtorno do neurodesenvolvimento. A pessoa que recebe o diagnóstico de autismo, ela vai ter alguns comprometimentos em algumas áreas, por exemplo, interação social, comunicação, vai apresentar alguns interesses mais restritos, alguns comportamentos mais repetitivos, que nós chamamos clinicamente de estereotipias, algumas questões específicas na fala, que nós chamamos de ecolalia. Então, pode ser que aquela criança, aquela pessoa com autismo, tenha a tendência a repetir aquilo que ela ouve. Outras questões, por exemplo, como a hipersensibilidade ao toque, a algumas texturas, ou a hipossensibilidade também, que seria a sensibilidade mais reduzida, apresentando também outras características como seletividade alimentar, mas, de maneira geral, mesmo o diagnóstico do autismo, ele é feito a partir da avaliação de uma equipe multiprofissional, né? Psicólogos, psiquiatras, neurologistas. Então, nessa avaliação, são utilizados recursos estruturados, como testes ou escalas que possam facilitar a identificação, né, e a consolidação do diagnóstico, e o diagnóstico é feito principalmente pela observação clínica, né? Elaine sabe que a gente costuma dizer que autismo não tem cara, autismo não tem rosto. Para uma pessoa com deficiência, ela consegue ser facilmente identificada, talvez por uma órtese, por uma prótese que ela use, mas a pessoa com autismo, ela não tem essa identificação tão fácil, né? Então, a observação clínica, ela é primordial dentro do diagnóstico com autismo. Então, o profissional, a partir dessa observação, consegue identificar alguns desses comportamentos que eu citei anteriormente, e aí isso facilita bastante o diagnóstico. Muito bom. Elaine, eu conheço outras pessoas, outras mães, né, e que trabalham com entidades que trabalham essa questão do autista, e eu entendi que um grande desafio, o primeiro grande desafio de vocês foi justamente conhecer sobre essa patologia e conhecer bem essa complexidade, não é, dela para poder lidar com o filho ou a filha com essa patologia. Foi isso também que lhe aconteceu? Isso. Hoje, eu digo a você que, com quase 40 anos, eu me encontro estudando psicologia. Então, não só eu, como eu, meu esposo e meus 2 filhos mais velhos. Eu tenho um filho de 23 anos, uma de 21, que um fazia engenharia civil em Pernambuco, 7º período, a menina fazia engenharia de alimentos na UFPB e veio para a psicologia também. Então, a necessidade de entender, de compreender, nos levou justamente para tentar fazer o diferente. Tudo isso que a Alice falou, inclusive meu filho, ele faz acompanhamento na FUNAD há 9 anos, nós somos usuários da FUNAD, então a FUNAD realmente é um setor assim, maravilhoso, que deveria servir de exemplo para outros lugares, aqui no Nordeste mesmo. Eu não falo nem só no Brasil. Em Natal, Recife, precisa ter um órgão desse, porque é acolhedor, ali você lida com todas as deficiências em si, não só o autismo. E ali eu aprendi muito. Ali eu aprendi a empatia, ali eu aprendi, eu soube lidar com meu filho, porque os profissionais, além de ser capacitados, eles são humanizados. O que a gente precisa aqui no mundo em si é a humanização, porque é tudo que a Alice falou. O autismo, ele não tem aparência física. Então, o que acontece? Nós saímos com nossos filhos e, às vezes, em algum lugar, ele vai sofrer um tipo de preconceito. Você vai para uma fila de um banco, a criança está estressada, ele tem o direito, por lei, garantido de ser preferencial, mas as pessoas já olham, já recriminam. E eu não culpo as pessoas, de forma alguma. Até eu entrar no mundo do autismo, eu digo assim, eu também não sabia. Por isso que a gente tem que, eu falo que espaços assim é bom, porque chegam em pessoas que realmente não sabem. Então, por que a carteira de identificação é importante? Justamente por isso, porque eles não têm características físicas, mas têm comportamentais. Se a gente prestar atenção, às vezes a gente lida com pessoas no mercado, uma criança com birra no chão. Além do autismo, também tem o fato de ser criança, né, gente? Muitas vezes a gente esquece isso. A gente tem filho que é típico, a gente sabe que menino dá trabalho, a gente sabe que menino também tem as birras deles. Então, o autista não vai deixar de ser a criança, não vai deixar de ser o adolescente. Ele vai ter toda a complexidade disso aí junto com o autismo. Então, você imagina só, quando junta tudo isso, como é difícil. Então, a gente tem que realmente estudar, procurar saber. Eu digo que os pais terminam se especializando em sendo os terapeutas dos filhos, porque não tem por onde correr, senão esse caminho mesmo.
Realmente tem que passar por toda uma transformação dentro de casa, de toda uma convivência. Justo, isso mesmo. A transformação, ela primeiro tem que vir dentro de casa, porque às vezes dentro de casa, dentro da família, do núcleo familiar, existe o preconceito, infelizmente, porque a falta de conhecimento, às vezes, como é que eu posso dizer? Às vezes o avô, a avó, que não teve isso no seu tempo, não conhecia, fala, não, mas o menino não tem nada, ou, entendeu? Você está procurando problema na criança, a criança é perfeita, e isso atrasa. No autismo, um dia do diagnóstico, um dia da intervenção é uma vida. E, olha, a intervenção do autismo não acontece só nos centros de reabilitação, não. Aqui na associação eu falo que o empoderamento, Eri, das famílias é importante. Então, as famílias, as mães, os pais, os irmãos, eles têm que estar ali. E, olha, dizer não também é amar. Dizer não também é saber que você está educando e você está amando seu filho. Não é porque meu filho é autista que eu vou dar todos os sims para ele e que eu vou permitir que ele faça. E diz, não, tudo na vida é ensinar, é amar, é cuidar. Mas ter essa visão que tem os problemas, sim, da deficiência, mas não deixam de ser seres humanos. Não deixam de ser crianças, não deixam de ser o que nós somos biologicamente. Biologicamente, nós somos seres capacitados, né, existentes. Então, eu digo muito isso às famílias. Agora, fácil não é. Fácil não é. Infelizmente, fácil não é. Ok. Alice, Alina, nós vamos agora a um intervalo e voltamos daqui a pouco com esse assunto. Não sai daí, a gente volta em instantes.